amor e o sexo na era vitoriana. Amor é um livro, sexo é esporte. Ainda bem que eu sou advogada, porque se fosse cantora eu ia passar fome. A Rainha Vitória, no final de seu reinado, era aquela velha imperatriz carrancuda, porque ela também era imperatriz da Índia. Desaprovadora, séria e púdica, ela parecia comandar o mundo sem alegria, onde os homens dominavam e as mulheres submissas tinham pouca diversão, especialmente no quarto. Casamentos dessa época não eram exatamente conhecidos pela paixão ou felicidade, e a vida sexual dos casais era no mínimo problemática. Mas olha só, os vitorianos eram bem mais complexos do que a gente imagina. Até a própria rainha era bem diferente do que ela aparentava. Ela era uma amante ardente e foi a diversão que ela e o príncipe Albert tiveram na cama que deu força ao casamento deles. Esse relacionamento se tornou tão sólido e inspirador que virou um exemplo para toda a nação. Só que, convenhamos, era um exemplo difícil de seguir. Muitos casais simplesmente não conseguiam alcançar o padrão de perfeição da Vitória e do Albert e acabavam vivendo em um mundo cruel e sem perdão. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar em como o casamento, o sexo e as relações amorosas eram na era vitoriana. Tudo era super bem formal e no final das contas todos procuravam um amor digno de novela como o da Rainha Vitória. E hoje em dia também, eu pelo menos. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo. A Rainha Vitória da Inglaterra nasceu em um mundo cheio de escândalos. Nos anos de 1820, a alta sociedade sabia muito bem como fazer festa e o que vinha depois dela. As festas de fim de semana em casas aristocráticas eram praticamente desculpas para trocas de parceiros na cama. Esses exageros dos nobres eram uma piada pronta para os cartunistas da época. Um dos alvos favoritos deles era o rei George IV da Inglaterra, o tio da Rainha Vitória. Ele era um gastador compulsivo, se divorciou, mais ou menos, eu vou contar isso em outro vídeo, e era apaixonado por suas amantes, o que lhe rendia uma boa dose de críticas. Já as classes médias mais respeitáveis não suportavam o comportamento dele, inclusive condenaram ele. E aí foi em 1826 que a Vitória, ainda menininha, visitou esse tio pela primeira vez. E um detalhe curioso, ela tinha muitos tios complicados. Eles não eram só irresponsáveis, problemáticos ou cheios de escândalos, mas também muito mulherengos. A situação era tão estranha que ela tinha um monte de tios e tias, mas poucos primos legítimos, porque os filhos deles eram basicamente todos feitos fora do casamento e com amantes. Aí, quando a pequena princesa chegou à corte, ela foi recebida pelo rei e pela amante dele. E, surpreendentemente, ela adorou. Ela ficou encantada com aquele ambiente. Vitória, por incrível que pareça, tinha muito em comum com seus tios devassos. Ela também amava aproveitar a vida e tinha paixão por teatro, música e dança. Mas, enquanto esse mundo de prazeres sexuais prosperava, outra coisa estava acontecendo. Um novo movimento religioso chamado cristianismo evangélico. Uma vertente bem fervorosa do protestantismo que começava a ganhar força. Ele surgiu junto com as classes médias emergentes e trazia um estilo de vida completamente oposto. Os seguidores desse movimento eram os novos puritanos, conhecidos por serem religiosos, trabalhadores e adeptos da castidade. Eles rejeitavam os comportamentos escandalosos das classes altas e iam em busca de uma vida mais virtuosa e dedicada a Deus. Foi nesse momento que os conselheiros da Rainha Vitória decidiram que ela seria um símbolo de uma nova era de respeitabilidade e decência, um contraste bem direto com a vida de seus tios. Ela parecia perfeita para o papel. Sua inocência e virtude eram extremamente e exatamente o que a monarquia precisava para se renovar. Então, quando a Vitória subiu ao trono em 1837, com apenas 18 anos, ela registrou suas boas intenções em seu diário. Só
que embora tivesse uma base moral bem sólida, ela também tinha uma natureza bem apaixonada e nada controlada. Ela queria viver a vida de forma intensa. E logo, quem chamou a atenção foi o seu primeiro-ministro, Lord Melbourne. Ele era o oposto do que a rainha da Inglaterra conhecia. Cheio de charme, com um humor afiado e um passado escandaloso. Lord Melbourne era a cara da velha guarda, ou seja, tudo que a rainha Vitória tinha sido protegida de conhecer até então. Resultado, ela ficou completamente fascinada. Eles passavam cerca de 6 horas por dia juntos, com ela pendurada em cada palavra que ele dizia e aprendendo atentamente. O primeiro-ministro frequentava as mansões mais luxuosas de Londres e os jantares mais exclusivos. E ele voltava desses eventos com histórias incríveis para contar. A Vitória adorava quando ele falava sobre intrigas sexuais, fofocas da nobreza, duques fugindo com esposas dos outros e assim por diante. Dá para dizer que foi com Melbourne que ela aprendeu boa parte do que sabia sobre a sociedade e talvez sobre sexo. A amizade dos dois era tão intensa que logo começaram os rumores. E o lado mais rebelde da Vitória adorava essas histórias cheias de aventura. Mas quando apareceu um escândalo sexual de verdade, a sua criação moral veio com tudo. E quem pagou o preço foi uma das suas damas de companhia. O caso foi com Lady Flora Hastings. Tudo começou no início de 1839, quando Lady Flora, que era solteira, voltou à corte se sentindo muito mal. Seu abdômen estava inchado e logo isso chamou a atenção. A Vitória foi direto ao ponto e concluiu: a gente não tem dúvida de que ela está grávida. O Palácio de Buckingham ficou enlouquecido. Ela era solteira. Melbourne, sempre pronto para uma fofoca, ajudou a espalhar o boato. E Vitória achou que precisava agir. Para ela, aquilo era um escândalo sem tamanho. Lady Flora era conhecida por ser muito virtuosa, então as acusações não faziam sentido. Mesmo assim, a Vitória decidiu que precisava limpar a corte e afastar a Lady Flora. Ela, como dá para imaginar, ficou indignada com a acusação. Para provar que era inocente, ela aceitou passar por um exame interno. E o resultado, o médico confirmou que ela era virgem. Se isso já pareceu um barraco para você, espera para saber o que aconteceu depois. A confusão continuava no ar. Sir Charles Clarke tinha dito algo no mínimo estranho. Embora ela fosse virgem, talvez fosse possível que ela estivesse grávida. Ele comentou que havia um aumento no útero, algo parecido com uma gravidez. Mas adivinhem, ela não estava grávida coisa nenhuma. Algumas semanas depois do exame, ela morreu de câncer no estômago. A família dela ficou muito indignada. Durante todo esse período em que a Flora estava doente e sofrendo, a rainha Vitória simplesmente a ignorou. Como se isso não fosse suficiente, ninguém na corte, nem em público e nem em particular, se desculpou com a família após a morte dela. Foi bem intenso. Poxa, Vitória, eu achava você legal. Quando a notícia da morte da Flora e a sua inocência chegou ao público, o amor que o povo sentia pela rainha desmoronou. Vitória e seu fiel aliado, Lord Melbourne, foram vaiados em público. A reputação da monarquia como exemplo moral da nação estava por um fio. Muita gente achava que a Vitória precisava se casar logo para ter um pouco mais de estabilidade. 3 meses depois da morte de Flora, quem estava chegando para visitar a rainha Vitória? Príncipe Albert e seu primo alemão. Um casamento real seria perfeito para reverter a crise de popularidade. Mas a Vitória tinha suas dúvidas. Ela dizia: todos falam bem do Albert, mas talvez eu goste dele como amigo, um irmão ou um primo. Mas nada mais que isso. A Vitória estava adorando a vida de solteira. E o casamento parecia uma ameaça à sua preciosa liberdade. O Albert tinha 19 anos e era bem mais alto que a Vitória, que mal passava de 1,50 m e era super delicada. Já Albert era um verdadeiro galã. Quando a Vitória viu o primo pela primeira vez, ela ficou pasma. E como a gente sabe disso? Ela escreveu tudo em seu diário.
Foi emocionante ver Albert. Ele é lindo, tem olhos incríveis, um nariz perfeito, uma boca tão bonita e um bigodinho tão delicado. E a verdade é que a Vitória teve sorte. Ela se apaixonou. Em apenas 4 dias, ela contou ao Lord Melbourne que havia decidido se casar com o Albert. Só que tinha um pequeno detalhe, ela era rainha e ele era apenas o segundo filho de um pequeno principado alemão. Para piorar, mesmo sendo primo, ele não podia pedir a mão dela. Isso significava que a própria rainha teria que lhe pedir em casamento. E foi exatamente isso que ela fez. Na tarde de terça-feira, 15 de outubro de 1839, a Vitória chamou o Albert. Ela foi direta. Você deve saber por que pedi para você vir. Ficarei muito feliz se aceitar o que eu desejo. E o que aconteceu em seguida? Um beijo. Esse foi provavelmente o primeiro beijo da Vitória e ela aprendeu rápido. Depois ela escreveu no seu diário: "Ah, sentir que sou amada por um anjo como Albert é algo indescritível. Ele é a perfeição. Disse a ele que eu sou completamente indigna do seu amor." Vitória encontrou seu príncipe encantado, mas ele não tinha tido uma vida fácil. Quando criança, o Albert perdeu a mãe, o que marcou muito de sua infância. Quando ele tinha 5 anos, a sua mãe foi expulsa de casa por causa de traição e devassidão. Já dá para imaginar que o Albert cresceu vendo o casamento como um território bem complicado. Porém, o casamento deles era vendido como um exemplo perfeito. Paixão, virtude e moralidade. Os protestantes amavam isso e o povo aplaudia. Mas enquanto o casal real parecia ter tudo, outros descobriram que o casamento podia ser uma armadilha. E a Lady Caroline foi uma dessas pessoas. Em 1827, Caroline, uma jovem brilhante cheia de potencial, casou-se com George Norton, um aristocrata. George até hoje é visto pela família como uma pessoa sem nada de bom. E que pessoa terrível! George tinha 2 marcas registradas no casamento: mesquinharia e crueldade. Não demorou muito para que ele se tornasse violento. Ele chegou a jogar água fervendo na mão da Caroline e empurrou-a da escada quando ela estava grávida de 7 meses, o que acabou causando um aborto espontâneo e, em um acesso de fúria, foi tão agressivo que os empregados decidiram protegê-la. Ela acabou passando a noite trancada no quarto das crianças com os filhos. Esse casamento não tinha nada da parceria idealizada do casal real. E pior ainda, a Caroline estava presa. Naquela época, conseguir um divórcio era quase impossível, só com a aprovação do parlamento. E mesmo assim, era um processo longo e humilhante. Sem saída, Caroline começou a buscar consolo em companhias masculinas, o que já era escândalo suficiente para a época. E o homem que se tornou seu confidente foi ninguém menos que o Lord Melbourne, o primeiro-ministro do Reino Unido e da Rainha Vitória. Caroline e Melbourne passaram horas no sofá conversando sobre política e outros assuntos intelectuais. Mas isso era incomum, porque na época os homens geralmente só visitavam mulheres casadas na presença de outras pessoas. Só que a Caroline já estava sozinha nessa fase. Então eles acabaram ficando a sós. Não demorou muito para que as fofocas começassem, porque os vitorianos adoravam uma boa fofoca, assim como a gente. George Norton, sempre o oportunista, viu uma chance de ganhar dinheiro com os rumores. Ele acusou o Melbourne de adultério e o processou com base numa lei chamada conversa criminosa. E não deixe se enganar pelo nome, não tinha nada a ver com conversas. Era uma forma educada de dizer relações sexuais. Basicamente, essa lei permitia que o marido processasse o suposto amante da esposa e pedisse dinheirinha, indenização, alegando que perdeu os serviços sexuais dela por causa do caso. E foi exatamente isso que o George fez. O caso estourou em 1836. Melbourne era o primeiro-ministro. Ser acusado de adultério foi o maior escândalo da década. Não tinha concorrência, era o equivalente ao caso do Charles e da Camila. Todo mundo ficou obcecado pelo drama, acompanhando cada detalhe com um misto de choque
e curiosidade. No dia do julgamento, o tribunal estava lotado e as fofocas corriam soltas. Diziam até que tinham flagrado os dois sozinhos em momentos suspeitos. Mas na prática, as testemunhas eram um desastre. Não havia uma prova sequer de que eles tinham um caso. O júri, sem perder tempo, deliberou por 1 minuto e declarou Melbourne inocente. Caroline Norton, então, achou que isso limparia sua reputação. Coitada! Ingênua e não entendia como as coisas funcionavam. Naquela época, a reputação de uma mulher dependia totalmente de parecer pura e virtuosa. Mesmo sendo inocente, a Caroline acabou manchada pelo escândalo. Melbourne, preocupado com a própria imagem, parou de vê-la. E a sociedade também começou a evitá-la. Para Caroline, parecia que o único caminho era a ladeira abaixo, o penhasco. No século XIX, uma mulher caída realmente podia afogar. Enquanto a Caroline lidava com o caos, a recém-casada Rainha Vitória estava em outra vibe. Ela estava vivendo um conto de fadas com seu marido, Príncipe Albert, e aproveitando, digamos, os prazeres legítimos do casamento. Os dois tinham só 20 anos e a Rainha Vitória, toda apaixonada, escreveu em seu diário: "Mal dormimos na noite de núpcias. A noite foi a mais maravilhosa da minha vida. Ui! Meu querido Albert colocou minhas meias para mim. Ele fica tão lindo de camisa, aquele pescoço perfeito. Eu o amo intensamente." Aí veio a parte que ela não gostava. 3 semanas depois do casamento, a Vitória descobriu que estava grávida. E aí ela ficou pistola. No final das contas, ela teve mais 8 filhos. O problema é que a Vitória queria curtir o Albert, mas não sabia como evitar as gravidezes. Então ela perguntou ao Dr. Lowcock: "Como faço para não ter filhos?" E ele respondeu: "Não transe." Não podia contar que havia outra solução: camisinha. Sim, elas existiam. Eram feitas de bexiga de ovelha, mergulhadas em água antes de usar e amarradas com uma fita. Bem fofo, né? Só que elas eram mais para proteger contra doenças do que para evitar filhos. Por isso, casais respeitáveis não usavam. Era para prostitutas. Vitória odiava ficar grávida. Chamava isso de o lado sombrio do casamento porque atrapalhava sua liberdade sexual. Mas o povo, por outro lado, amava a ideia de uma rainha rodeada de crianças no palácio. Ironicamente, essa mãe bem relutante virou um ícone da maternidade. E Vitória percebeu também que seus filhos tinham um valor político enorme. Porém, enquanto o casamento de Vitória parecia perfeito, ele acabou deixando muita gente da época com aquele peso na consciência. Porque quem não tinha uma relação igual se sentia bem mal. Eu acho que o casamento feliz de Vitória e Albert provavelmente deixou mais difícil para as mulheres que tinham vidas infelizes ou se encontravam em situações emocionais complicadas. Porque o casamento deles foi tão divulgado e por várias décadas no meio do século foi um exemplo muito idealizado do que se encaixava perfeitamente com os padrões da época. Se sua vida não se encaixava tão bem nesses padrões, provavelmente seria mais difícil para você. A Caroline Norton, que eu comentei agora há pouco, foi uma dessas mulheres que ficou fora do paraíso de Vitória. Seu casamento falhou e ela e o marido estavam vivendo vidas separadas. Naquela época, uma mulher separada do marido não tinha direitos. Elas não tinham direito à propriedade nem aos filhos e a sociedade não as aceitava. Ela era praticamente excluída. A Caroline não aceitou essa situação e fez uma campanha para que mulheres separadas pudessem ter o direito de ver seus filhos. Além disso, ela usou seus talentos artísticos para ganhar a vida. Quando o casamento dela acabou, ela teve a sorte de conseguir se sustentar com seus escritos, algo que não era comum para a época. Ela escrevia poesias e histórias que pelo jeito vendiam bem. Mesmo com o sucesso que Caroline fez, ao criar uma vida independente, ela ainda estava casada com Norton. E enquanto isso, no centro da Inglaterra, outra revolução silenciosa estava começando em relação às mulheres. Marion Evans, que mais tarde ficou famosa como a escritora George Eliot,
começou a rejeitar a sua fé. Ela dizia: embora eu admite e valorize os ensinamentos de Jesus, acho que o sistema de doutrinas baseados nos fatos de sua vida é prejudicial à felicidade das pessoas e da sociedade. Não posso participar de um culto que eu não aprovo, só por uma questão de aparência social. Marion continuou a atacar as convenções sociais que prendiam as mulheres da época. Em 1851, ela se mudou sozinha para Londres e começou a viver de forma mais livre, convivendo com artistas e escritores. Sua inteligência impressionou o editor John Chapman, que a convidou para coeditar a revista radical The Westminster Review. Já existiam outras mulheres críticas, mas editar uma revista era algo bem raro. Na verdade, isso até foi mantido em segredo. John Chapman fingiu ser o editor, o que era conveniente para ele, já que ele gostava do prestígio. Para Marion, isso era ótimo, porque ela não queria chamar atenção. Ela estava feliz em fazer o trabalho, sem receber o crédito, ganhando o pagamento e se divertindo com isso. E sobre a aparência dela, ela devia ser uma mulher muito atraente, porque todo mundo, simplesmente todo mundo, se apaixonava por ela. Ela mesma ficou apaixonada por editores, agentes e pessoas que conhecia. E todos se apaixonavam por ela também, homens, mulheres e até cães. E o mais incrível é que ela não era exatamente bonita. Era conhecida como a rainha de rosto do cavalo, das Blue Shockings, que são as mulheres intelectuais da época. E de fato ela tinha essa aparência. Mas com certeza ela tinha algo especial. Algo que fazia com que as pessoas se encantassem por ela de forma inexplicável. Através do seu trabalho, Marion conheceu George Lewis, o filósofo e poeta auto-intitulado, que foi um dos homens mais comentados de Londres. Esse relacionamento, no entanto, acabaria destruindo a sua reputação que ela demorou tanto para conseguir. Marion e Lewis se apaixonaram, mas tinha um pequeno problema. Lewis já era casado. Todo mundo sabia que o casamento deles era aberto. Lewis nunca culpou a esposa, mas por outro lado começou a ficar insatisfeito com esse arranjo. Então, ele decidiu sair da casa da família em Kensington e foi morar em outro lugar. Mas, mesmo com o casamento dando errado, ainda havia uma conexão para a vida toda. E Marion sabia que se decidisse morar com Lewis como esposa, seria muito julgada. Ela corria o risco de ser rejeitada pela sociedade, provavelmente até pela sua própria família, e perder a sua herança e status social. Era um grande risco. Para Marion, o amor era mais importante que seguir as regras. Então, ela decidiu viver com Lewis como sua esposa, mas para fugir do julgamento e da pressão da sociedade, eles resolveram deixar a Inglaterra e ir para a Alemanha. Marion sabia da grandeza da decisão que estava tomando. Marion e Lewis foram muito julgados enquanto a sociedade ainda colocava a Rainha Vitória da Inglaterra e o Príncipe Albert como exemplo de um casamento perfeito. A casa deles, Osborne House, na ilha de Wight, era vista como o templo de um casamento ideal. Mas nas partes privadas da casa tinham algumas surpresas que ajudavam a manter a chama da paixão do casamento. Para manter o interesse sexual do príncipe Albert, a rainha Vitória comprava ou mandava fazer esculturas e pinturas sexuais para os aniversários de casamento e os do príncipe Albert. Uma das mais interessantes ficava na escada, mostrando Netuno, o deus do mar, entregando sua coroa para a Britânia. Ou seja, Britânia estava se tornando a dona dos mares. E isso provavelmente era para representar a vitória. O deus está posicionado de uma forma em que as crinas do cavalo parecem com pelos pubianos bem luxuosos. E eu acho que tenha sido feito de propósito. No banheiro privado do Albert tinha um afresco mostrando que ele compartilhava do gosto da vitória por imagens sensuais. Na parede, em frente à banheira, tinha uma grande pintura de cerca de 2 metros, mostrando Hércules com a rainha de Lídia no colo, vestindo apenas um lenço na cabeça, enquanto ele estava usando apenas um manto. Mas esse lado do relacionamento da Vitória e do Albert era algo que ficava só dentro da casa deles.
No público, eles continuavam sendo exemplo de respeitabilidade, provando que o casamento era o único lugar aceitável para um relacionamento sexual. Depois de um ano morando fora, a Marion Evans e o George Lewis voltaram para a Inglaterra. Tanto Marion quanto Lewis sabiam que a sociedade vitoriana ia julgar a Marion muito mais severamente do que o Willis. Por exemplo, o Lewis continuava sendo convidado para as casas onde ia antes de se estabelecer com a Marion, mas ela não era convidada junto com ele. Muitas vezes o Lewis ia jantar com figuras importantes, enquanto a Marion ficava de fora. Sozinha, ela começou a escrever e logo se tornou uma das autoras mais famosas do século. Seus livros sempre questionavam a severidade da moral vitoriana. Aí a gente volta para Caroline. Em 1855, ela fez um ataque ousado à lei que dizia que o casamento tinha que durar a vida toda e as mulheres eram propriedades dos maridos. Na época, o parlamento estava discutindo uma lei sobre divórcio e Caroline escreveu uma carta aberta à rainha, pedindo direitos iguais para as mulheres em caso de divórcio, pedindo ajuda como uma súdita que não tinha direitos. Embora seja muito improvável que a rainha Vitória tenha lido essa carta, a jogada publicitária foi bem eficaz e, é claro, ainda chama atenção até hoje. 2 anos depois, a lei do divórcio foi finalmente aprovada. A lei de 1857 foi um marco importante. Pela primeira vez no país, uma pessoa poderia se divorciar de maneira definitiva, sem ter que passar pelo complicado processo de um ato separado do parlamento. O tribunal de divórcio ficava em Londres e as pessoas podiam entrar com o pedido de forma separada. Para a classe média, foi uma grande oportunidade, principalmente para aqueles com casamentos horríveis, porque agora eles finalmente podiam acabar. A nova lei deu uma verdadeira chance de escapar de relacionamentos impossíveis. O ideal de casamento vitoriano, então, começou a desmoronar e que bom, né? Até a harmonia do casamento da Rainha Vitória da Inglaterra e do Príncipe Albert estava em risco. Em 1861, eles esperavam que o filho mais velho deles, o Príncipe de Gales, Eduardo, seguisse o exemplo e se casasse com uma princesa adequada. Enquanto o Príncipe de Gales estava fora de casa, servindo no exército, ele acabou se desviando do caminho. Os oficiais que estavam com ele decidiram que era hora dele se iniciar nos mistérios da vida. Eles perceberam que ele era muito ingênuo e inocente na época. Então, uma noite, ele voltou para seu quarto e encontrou uma mulher na cama. Ela era chamada de atriz, mas isso era só um jeito de dizer que ela fazia outras coisas. O Bert gostou de descoberta e levou a mulher com ele de volta a Londres. Logo, o que ele tinha feito se espalhou pelos clubes de cavalheiros e a notícia chegou até o seu pai, o Albert. Ele ficou arrasado. Ele disse que foi a coisa mais dolorosa que ele tinha visto. E foi um golpe direto à sua moral, que era muito rígida, leal e cheia de autocontrole. Parecia que o Bert estava começando a seguir o exemplo dos tios problemáticos da Vitória. 10 dias depois de saber do caso de Bert, o príncipe Albert adoeceu. No dia 14 de dezembro, ele acabou falecendo no castelo de Windsor. A Vitória acreditava que as atitudes de Bert tinham partido o coração do Albert e enfraquecido a sua saúde. Então, a rainha entrou em um luto profundo. A Vitória estava determinada a manter a memória do Albert viva e insistiu em ter lembranças dele por toda parte em suas casas, mesmo tendo que aprender a viver sem ele. Ela deixou as mesas de trabalho dos dois lado a lado, como sempre tinham sido. A rainha mandava trazer água quente para barbear de Albert todos os dias, dormia com a camiseta de noite dele nos braços e ainda colocava uma foto dele ao lado da cama. Ela não conseguia deixar o amor da sua vida ir embora. O príncipe Albert estava morto, mas o seu legado moral continuava a influenciar todos ao seu redor. Marion Evans foi uma das pessoas afetadas por isso. Ela vivia então abertamente com George Lewis, mas o Lewis não tinha direito ao divórcio pela lei de 1857 que eu comentei agora há pouco.
Então, dessa forma, ela ainda estava muito fora dos padrões da respeitabilidade, com medo de que sua reputação afetasse seu trabalho. Então, ela escreveu seu primeiro grande romance, Adam Bede, usando o nome de George Eliot, mas não conseguiu manter o segredo por muito tempo porque o livro fez um enorme sucesso. No entanto, quando isso aconteceu, as pessoas já estavam elogiando o livro até não poder mais. Ele foi considerado um sucesso e foi considerado moral, não de uma forma moralista, mas como um romance que tinha uma tendência da moral. Enfim, por isso, quando o próximo livro dela, O Moinho à Beira do Floss, foi lançado, ficou muito difícil para os críticos mudarem de opinião e passarem a falar sobre essa mulher imoral que escrevia esses romances. Mas mesmo assim, muitos críticos e leitores ficaram bem confusos, como mostram suas cartas e diários. Eles se perguntavam como uma mulher que à primeira vista parecia ser agnóstica ou ateia e levava uma vida desregrada, vivendo com um homem que não era seu marido, poderia escrever romances tão profundos e cheios de moral. Sua nova fama fez com que alguns homens quisessem visitar a Marianne, mas eles não traziam suas esposas com eles. E além disso, sua fama não fez com que ela recebesse nenhuma mensagem do seu irmão Isaac, que a tinha deserdado por causa de seu relacionamento com Lewis. Ela antigamente era muito próxima do irmão e o adorava. E acho que quando o Isaac a cortou da vida dele, foi um grande golpe para ela. Então, nesse próximo romance, O Moinho à Beira do Floss, ela escreveu sobre um irmão e uma irmã, Tom e Maggie Tulliver, claramente inspirados nela e em seu irmão. Enfim, quando George Eliot falou contra sua sociedade cheia de julgamentos, a intensidade do cristianismo protestante estava diminuindo. As regras rígidas que governavam os relacionamentos estavam começando a relaxar um pouco. Surpreendentemente, a rainha Vitória também estava quebrando as regras que ajudara a construir. Depois da morte de seu marido, ela também procurou consolo fora do casamento. Antes mesmo de sua morte, o príncipe Albert já havia escolhido John Brown para ser o servo pessoal da rainha Vitória. Ele se tornou uma escolha polêmica. Cheirava mal, não tomava banho, fumava muito, bebia tanto que frequentemente era encontrado inconsciente pelos corredores. Ele era alguém com acesso total à rainha e ao mesmo tempo era totalmente diferente de qualquer outro homem com quem ela tivesse convivido. A Vitória era completamente dedicada a ele, que combinava as funções de cocheiro, criado, pajem e até dama de companhia. Eu quase diria que ele é tão útil com capas e chales. Brown a chamava de mulher, em vez de senhora, vossa majestade, e até mandava os filhos da rainha saírem. O príncipe de Gales, o herdeiro do trono, Bertie, vinha vê-la e ele dizia: sua mãe não quer ver você agora. Ele era dominante de uma maneira bem estranha, mas eu acho que a rainha gostava desse tipo de domínio. Ela estava cercada por rumores escandalosos. Diziam até por aí que ela tinha se casado com Brown e que ele seria o pai de mais um filho e que ela não estava disposta a se afastar. Ela realmente precisava dele e parecia que não houve nenhuma aproximação física entre ambos. Enquanto a Vitória se tornava alvo de fofocas, a Marianne Evans estava seguindo seu próprio caminho para a respeitabilidade. Ela e o George Lewis compraram uma casa em Surrey. Os livros da Marianne se tornaram ricos e eles não economizaram na casa nova. Mas Lewis não aproveitou muito tempo, porque já estava doente e morreu em novembro. A Marianne ficou arrasada. Ela se sentia sozinha, completamente insegura e chateada com seu estado civil. Ela também achava difícil lidar com tudo isso e passou a depender cada vez mais de seu amigo John Cross. Com o tempo, ele a pediu em casamento e na primavera de 1880 os dois se casaram. A mulher que viveu 20 anos sem casar se tornou esposa. E o mais curioso é que a famosa agnóstica ou ateia se casou em uma igreja anglicana tradicional. 3 anos antes, outra mulher famosa fez as pazes com a sociedade vitoriana.
Depois de 45 anos em um casamento falso, o George Norton finalmente morreu e a Caroline ficou livre. Em 1877, ela se casou com Sir William Sterling Maxwell. Acho que no fim, ele estava oferecendo a ela o abrigo de seu nome, algo bem vitoriano. O nome de Caroline significava muito naquela época, porque ela era bastante conhecida, mas de uma forma negativa. Os vitorianos diziam que o nome de uma mulher só deveria aparecer no jornal 2 vezes, em seu casamento e na sua morte. E o de Caroline apareceu muito mais vezes que isso. Acho que Maxwell, o seu marido, ofereceu a ela o anonimato que ela tanto queria no final da vida. Mas essa respeitabilidade não durou muito. A Marian e a Caroline morreram pouco depois de se casarem. Para Vitória, outro casamento era impossível. Ela ficou viúva por 40 anos e após a morte do seu capelão, o John Brown, ela ficou mais sozinha que nunca. Enfim, de qualquer forma, a rainha foi mais sortuda do que a maioria. Em uma época em que as regras sobre o comportamento sexual eram super rígidas. Ela conseguiu encontrar uma maneira totalmente adequada de expressar a sua natureza apaixonada. A ideia de uma Vitória solitária que a gente tem até hoje, na verdade, não mostra os 20 anos de casamento com Albert, nos quais eles foram super bem-sucedidos. Esse casamento perfeito acabou então criando um padrão quase impossível para as pessoas da época. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. A gente tem vídeo todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.